com Sérgio Amaral. Eduardo Castro chega no momento que Sérgio Amaral já está conosco aqui para a alegria do Atlético Mineiro e de todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como é que vai, Sérgio Amaral? Tudo bem com você? Tudo bem, Pedro. Bom dia para você, para o Eduardo e para a Thaís e para todo mundo que está com a gente aqui no Gente, né? Sérgio, assim, eu tenho dificuldades em entender algumas coisas, então você é mais experiente do que eu. Você nasceu alguns dias antes, né? Viveu um tempinho mais em Brasília do que eu. Me ajuda a entender. Né? Por que quando o soldado chega no quartel ou se apresenta, né, quando toca a corneta lá, pó, pororó, pororó, faz a ordem unida e ele tá com um fiapo de barba pra fora, ele vai pra cadeia e punido imediatamente porque tem um fiapo e meio de barba ou porque, né, o finalzinho da bota não ficou polida daquele jeito que você tem que bater o olho e tem que ver o próprio reflexo. Por que pro soldado, quando, né, se o cap tá torto, ele já toma uma bronca? E por que quando o general da ativa sobe num palanque, faz um discurso para uma multidão que tá ali reunida por razões políticas, não tem outra razão? Primeiro, ele se dá o desplante de dizer que aquilo não é uma manifestação política. É a desculpa que ele dá. E depois, por que precisa reunir um monte de gente para punir um general, sendo que tá aí, a gente viu o que ele fez, sendo que os outros generais do alto comando estão dizendo, tem que punir, sendo que o vice-presidente da República diz assim, que é general de 4 estrelas, diz assim, tem que punir, senão vira anarquia. Por que não sai? Por que para uns é de um jeito e para outros é de outro? Sérgio, bom dia. Você tem 4 horas para me responder. Não precisa disso tudo não, Edu. Olha só, é aquela velha máxima, né, que no Brasil a gente ouve demais, né? Alguns são mais iguais que os outros, né? Você falou tudo aí, olha, na cúpula militar, o alto comando do Exército, né, aqueles generais lá, cheios de estrelas, né, eles ficaram irritadíssimos, né? Eles não engoliram a ida do Pazuello, acham que ele não poderia ter ido de jeito nenhum. Já mostraram a ele que ele já devia ter vazado há muito tempo, né? Ido para a reserva há muito tempo e pressionam por punição, né? Ontem à noite, Edu, eu falei com um ex-ministro da Defesa que ele me disse o seguinte, em casos assim, ou tem punição ou tem punição. Não dá para aliviar. Então, isso aí é o sentimento do generalato, né? Você lembrou aí que até o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é general, disse que tem que punir o Pazuello, né? Mas o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, gostaria de poupar o ex-ministro dele. Na live de ontem à noite, você deve ter visto, né? Bolsonaro referendou, ratificou a defesa do ex-ministro, disse que ali no Rio foi só um passeio de moto, movimento pela liberdade e democracia, né? Agora, olha, o fato, Edu, é que o Bolsonaro passou essa noite no interior do Amazonas e com ele estava o ministro da Defesa, Braga Neto, que é mais bolsonarista, né? Mas estava o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Com certeza foi uma longa noite de longas conversas e provavelmente daqui a pouquinho o país vai saber a decisão. Topa arriscar? Eu jogo minhas fichas numa punição, que até pode ser branda, só uma advertência, por exemplo, mas é um general sendo advertido. No fim, é um recado claro para a tropa. Galera, baixa a bola aí. Eu tenho a impressão que vai por aí, viu, Edu? Sérgio, e os governadores vão ou não vão para a CPI? Como é que está essa expectativa aí para as próximas semanas, hein? Bom, a expectativa é o seguinte, as próximas horas, né, que parece que vão ser decisivas para essa definição aí, porque tem governador achando que foi um atrevimento a CPI convocar, e a própria comissão, né, já admite que deve trocar convocação por convite, mas tem governador dizendo que quer sim, quer mostrar o que aconteceu, quer ajudar o país, principalmente a conseguir mais vacinas. Agora, Pedro, cá entre nós, só nós, né? Ficou claro, ele parece uma baita atrapalhada da tropa governista lá na CPI, né? Porque
Ao insistir em convocar os governadores, o que não tem respaldo, né, se for considerado ali aquele artigo 50 da Constituição, eles deram à oposição a chance de apresentar um pedido para convocar o presidente da República, o que o senador Randolfo Rodrigues fez, né? Mesma coisa, artigo 50 da Constituição não respalda, mas serviu para esquentar o debate, né? E na convocação dos governadores, outra atrapalhada, né? Eles convocaram alguns que são aliados do Planalto, tirambaço no próprio pé. Agora, objetivamente, acho que a gente vai ter governador, sim, lá na CPI, viu? Convidados. O Wellington Dias, inclusive, diz que quer ir, né? O governador do Piauí, que é o presidente da comissão do grupo de governadores. Consórcio, né? Consórcio dos governadores. Consórcio de governadores. Então, ali, mas é como você disse, como convidado, ou até disponibilizando se há, né, Sérgio? Não convocar. Porque também tem aquela coisa, se convoca governador, por que não convoca desembargador? São no mesmo nível. É o topo do poder. Se convoca governador e desembargador, por que não convoca o presidente? Se convoca o presidente, por que não convoca o presidente da Câmara, o presidente do Senado e ministro Supremo? Aí lascou, né? Aí fica difícil. E daí, assim, e aqui sem nenhuma brincadeira, toda a CPI ia chamar o presidente da República, o presidente do Supremo, porque no fundo, né, quem manda na República são eles. E aí você tem passando pelo mesmo palanque, uma funcionária de 5º escalão do Ministério da Saúde e o 1º escalão da República, então, não é? Quando pode tudo, não pode nada, né, Sérgio? Exatamente. E é o que os senadores estão dizendo lá, né? E os governadores também. O artigo 50 da Constituição, eu me lembro muito que o ex-presidente da Constituinte, um dos relatores, né, o ex-ministro Nelson Jobim, eles sempre falavam isso, que os textos de leis e muitos da Constituição são construídos para deixar ali uma fuga, uma válvula de escape, uma interpretação, né? Onde não tem consenso, vira um texto ali que não é fechado, que cabe interpretação, né? E esse artigo 50 é um deles, né? Diz que podem ser convocados assessores de presidente, assessores de governadores, mas não fala nada deles. Aí é aquela história, só pode o que a lei permite ou pode também o que a lei não proíbe? Essa é a guerra de sempre. Agora, fosse eu governadora da linha não alinhada com o presidente da República, acho que eu iria à CPI. Por quê? Primeiro porque hoje... Quebra o discurso também, né? Isso, você tem ali um palanque seu durante 3 horas, com repercussão em tudo que é veículo do Brasil durante alguns dias. Em todos. Em segundo lugar, hoje, pela composição da CPI e pela característica dos senadores governistas, que, como falou pra gente o Sérgio, às vezes fazem ali umas bobagens, estão meio atrapalhados, a possibilidade de alguém levantar a bola para você cortar é maior do que a possibilidade de alguém ir ali no seu fígado. Então, pode ser positivo também. E essa questão das investigações sobre mau uso de recursos públicos durante a pandemia, e esse é o foco da convocação ou da possível convocação dos governadores, ainda muito impalpável, não é? Não vai se configurar, pelo que a gente tem hoje, ali uma espécie de flagrante e conseguir colar isso na testa do governador. Vai ser difícil. Acho que o governador que for articulado e tiver ali esse sangue frio para enfrentar uma CPI pode sair de lá maior do que entrou. Até porque, né, Thaís, a gente sabe que onde houve denúncia de mau uso do dinheiro público, os inquéritos ainda estão em andamento. O único lugar em que a situação foi um pouco mais adiantada, o governador até já perdeu o cargo, né, que é no Rio de Janeiro. Agora, os nossos colegas que cobrem a CPI com certeza gostaram do seu otimismo. 3 horas, só 3 horas ali. Aliás, deixa eu contar aqui para os nossos ouvintes, na semana passada, nesse mesmo bate-horário, o Sérgio Amaral falou o seguinte: governo está pensando em prorrogar auxílio emergencial. Isso aqui está sendo levado a sério, talvez seja necessário. E ontem, como nós já veiculamos aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é mesmo uma possibilidade a prorrogação do auxílio emergencial. De novo, o que disse o ministro Paulo Guedes. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar.
O ouvinte da Rádio Bandeirantes ficou sabendo antes, na semana passada, que isso aqui estava sendo levado a sério. Vai prorrogar mesmo? Você tem mais alguma informação sobre isso, Sérgio? Olha, já é quase uma realidade, né? A prorrogação ela é estimulada principalmente pelos aliados do presidente da República que querem barrar essa queda de popularidade do governo e do presidente, né? E acham que a prorrogação do auxílio vai ajudar a recuperar o apoio popular, né? Um dos principais conselheiros de Bolsonaro, né? Como diria o Edu Castro, um dos principais conselheiros paralelos da economia, né? O presidente da Caixa, ele recebeu essa missão aí de trabalhar nisso. Ele está trabalhando firme nisso aí. Agora, Thaís, a gente tem que lembrar que o Congresso só autorizou o governo a gastar 44 bilhões de reais no auxílio emergencial. E essa grana acaba aí com as 4 parcelas que estão sendo pagas. Então, vai ser preciso uma nova autorização, daí uma espécie de um novo cheque para mais parcelas do auxílio, possivelmente até o fim do ano. Então, a discussão que está sendo travada agora aí nos bastidores é se isso vai ser feito por uma medida provisória e se o governo pode se dar esse autofinanciamento, né? Ou se a iniciativa tem que ser do Congresso para ninguém vir depois dizer que teve pedalada fiscal aí, né? Agora, de novo, essa grana vai ser contabilizada num orçamento paralelo, aquilo que o ano passado eles chamaram de orçamento de guerra, né? Sem contar como despesa que fura teto de gastos. Mas está adiantado. É conselho paralelo, é Ministério da Saúde paralelo, é orçamento paralelo. Mas no final está na perpendicular. Lá, aquela perpendicular lá no fundo é de quem paga a conta. Né? Na hora que encosta lá, é sempre no nosso só bolso. no nosso. Lembra do ex-presidente do Banco Central, a diagonal endógena, né? Banda diagonal endógena. Sempre acaba, né? No fundo, é no fundo do bolso, do distinto público, sempre. Como diz o nosso colega da Atena, é só no nosso. Um abraço, hein, Sérgio Amaral. Até semana que vem aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Boa semana. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, gente. Bom fim de semana e boa semana. Sérgio Amaral. Rede Bandeirantes de Rádio.